Hoje a gente vai falar sobre os 4 temperamentos. Então existem vários motivos pelos quais esse tema se torna um tema assim, muito importante nessa altura do campeonato. Fica difícil eleger o motivo central, né? Porque tem uma constelação de motivos aqui, né? O fato é que um dos motivos, não diria o motivo central, mas um motivador poderoso para que a gente tenha escolhido esse tema para a aula de hoje, é o motivador de que muita gente tem perguntado sobre esse assunto, né? Então, esse assunto ele entrou de algum modo assim, que bom, né? Graças a Deus entrou, né, em voga, e muitos pais, muitas famílias, muitos professores têm escrito bastante para a gente aqui, pedindo para que a gente se aprofunde, para que eu fale mais sobre esse tema, sobre esse assunto dos 4 temperamentos, tá? Então, se torna muito importante falar desse assunto. Um é pela própria demanda de vocês, que certamente, né, já leram algumas coisas, já foram se informar, já fizeram o meu curso, né, a Afetividade Infantil e Harmonia Familiar, e viram lá dentro um conteúdo sobre os 4 temperamentos e entenderam que é uma ferramenta muito poderosa. Mas é uma ferramenta que a gente pode, né, aprofundar muitíssimo nessa ferramenta, né? A gente pode olhar, a gente pode abordar os temperamentos de modo muito profundo, muito teórico, então muito prático, né? Um modo mais superficial, mais prático, enfim, tem muita coisa para a gente fazer, tá bom? Aqui. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Na aula de hoje a gente vai ver o seguinte. Eu escolhi primeiro dar uma introdução sobre os 4 temperamentos, tá? Uma introdução que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Nessa introdução sobre os 4 temperamentos. Por quê? Porque eu vou lançar aqui uma base que você já pode, né, se mover a partir dessa base, tá? Então você já vai sair daqui hoje com um conteúdo bastante importante, assim, você vai tomar conhecimento da parte teórica dos temperamentos e de umas questões bem práticas para identificar os temperamentos, tá? E uma coisa que isso sim eu fico bastante feliz de compartilhar com vocês é o seguinte, tá? Eu vou falar hoje também sobre os temperamentos, né, dos pais e como que pais com certos temperamentos têm maior ou menor dificuldade para lidar com seus filhos. Dito de outro modo, o pai que tem um temperamento, então imagina ali o pai, eu vou falar já, fica tranquilo, você não precisa saber quais são os 4 temperamentos, eu vou falar quais são os 4 temperamentos, mas deixa eu já aqui me entrando no tema de hoje, tá? Então imagina que existe um pai que tem um temperamento melancólico. Existe um aspecto do temperamento melancólico que facilita a interação com os filhos. E existe um downside, existe um preço ali, existe um lado negativo também no temperamento melancólico que vai dificultar a relação dele com os filhos, tá? E assim existe com todos os temperamentos. Então, o que eu vinha falando é o seguinte, olha, é muito importante a gente conhecer o temperamento das crianças. Por quê? Porque quando a gente conhece o temperamento das crianças, a gente vai fazer com que elas consigam nos obedecer de modo muito mais eficaz, de modo muito mais eficiente, de modo muito mais diligente. A gente vai evitar muitas brigas, muitas confusões. O que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte, muitas pessoas, né, acabam se esquecendo, porque é uma coisa que não está disponível na literatura, muitas pessoas acabam esquecendo que é super importante a gente saber qual é o nosso temperamento também, e qual é a força do nosso temperamento, e qual é a fraqueza do nosso temperamento, tá? Isso é muito importante, porque muita gente, uma outra motivação muito importante da gente ter feito essa aula e depois lançar aqui hoje, né, a primeira turma online de curso sobre temperamentos, que eu vou lançar daqui a pouco, eu vou falar para vocês, né, da turma. Tem muita gente já perguntando, ansiosa para participar já do treinamento, né, da turma, mas uma outra coisa muito importante é o seguinte, o pessoal pergunta assim, Ítalo, me diz, Ítalo, doutor Ítalo, enfim, cada um me chama de um jeito, né? Me dá uma recomendação de um livro para que eu possa ler, para que eu possa entender sobre assuntos de temperamentos. E a notícia triste, assim, para ser dada é, olha, em português nem tem, tá? E em inglês, ou em espanhol, em latim, em italiano, a gente encontra coisas muito dispersas, a gente encontra coisas muito pouco profundas, ou então puxando para um lado religioso, assim, que pode não agradar muitas pessoas, porque não faz parte da religião de outras, entende? Então não existe um livro consolidado, não existe, assim, o livro que eu possa recomendar, ó, leia isto aqui que você vai sair com conhecimento. Então, um outro grande motivador, que talvez esse seja o motivador central, né, não uma coisa da urgência, porque esse foi o primeiro curso, né, online, não, mas um motivador central para que a gente tenha se decidido a dar essa aula, né, hoje para vocês, oferecendo um conteúdo muito importante, conteúdo que vai de fato ajudar vocês, um conteúdo que não está disponível, justamente isso. Não dá para vocês lerem um livro e aprender, né? Isso aqui, na verdade, que eu vou passar para vocês hoje, vou passar depois no curso, na verdade é resultado de, assim, alguns anos de estudo do assunto, né? Um estudo aliado à prática clínica, porque essa é uma ferramenta que realmente eu uso diariamente aqui na minha prática clínica, aqui estou no consultório, né? Eu uso aqui diariamente no consultório,
com, sei lá, centenas, milhares de pessoas, eu não conseguiria dizer se foram milhares de pessoas, eu não tenho esse número, mas sem dúvida, assim, muitas centenas de pessoas. Então, esse conhecimento teórico disperso, esse conhecimento teórico desarticulado, né, oferecido em vários livros, né, cada um falando de um modo, esse conhecimento acumulado, articulado com a prática clínica é o que faz com que eu me motive mesmo a dar essa aula e oferecer o curso hoje para vocês, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Então, o que é importante vocês fazerem agora? O importante vocês fazerem agora eu sei que todo mundo, ninguém está aqui de bobeira, né? Ninguém está aqui... passei de repente, a porta estava aberta e entrei aqui na sala. Não. Se você está aqui, eu já sei que você tem um compromisso importante. Eu já sei que você é uma pessoa compromissada. E você escolheu, que você tem um compromisso, você escolheu, olha, eu sei que essa ferramenta é importante. Por quê? Porque ela vai fazer com que eu vá para outro nível no relacionamento com meus filhos, vai para outro nível no meu relacionamento, né, com as outras pessoas, etc. Tá? Então, o compromisso eu sei que você já tem, né? Eu sei que você já tem esse compromisso, então só estou reafirmando aqui, né? Eu estou só reevocando, eu só estou trazendo a consciência de vocês esse compromisso que você já assumiu com você mesmo, tá? Então eu sei que você tem um compromisso, não vou pedir isso porque eu sei que você já tem. Mas eu peço uma outra coisa, se você puder, fecha o Facebook aí, por, sei lá, 40 minutos, põe o teu WhatsApp no modo, põe o teu celular no modo avião, não dá uma olhada no WhatsApp, tá bom? Vamos tentar não se dispersar. Por quê? Porque agora, né, exatamente agora, eu vou entrar mesmo no conteúdo dessa aula, beleza? E eu preciso agora, porque eu confio na inteligência de cada um de vocês, eu confio na capacidade de atenção de cada um de vocês, eu confio nisso tudo. Então, eu peço que vocês também, né, estejam aqui presentes comigo, do mesmo modo que eu estou integralmente, 100% presente aqui nessa sala de aula agora, beleza? Então, vamos tentar botar os distratores externos fora. Eu vou precisar da atenção de vocês agora para a gente entrar no conteúdo. Primeira coisa, pessoal, estamos só nós dois aqui, ou nós três, não sei se você está com o teu marido aí, não sei se você está com a tua esposa, não sei, estamos nós quatro, porque o Arno está aqui na minha frente, então beleza, tem mais um aqui. Então, estamos nós aqui numa conversa quase íntima, né, numa conversa quase aqui como se tivesse aquela minha pequena turma que durante 2016 eu dei uns cursos, né, muito dos temas do curso foi sobre temperamentos, então tinham 5, 6, 7, 8, 10 pessoas aqui comigo num clima de família. E o importante era a gente criar dentro da gente para que a gente possa aprender com o máximo com o maior proveito possível, a gente possa pegar todo o conteúdo dessa aula de hoje. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, vamos se acalmar agora, acalmar a cabeça. Vamos botar as expectativas, né, aqui na gaveta do lado e vamos intensamente prestar atenção na aula de hoje. Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso em vocês, e confiem em vocês, confiem na inteligência de vocês, eu preciso evocar em vocês um olhar poético e simbólico diante da vida. Não é difícil fazer isso, né? Isso aqui não é coisa de mística, não é coisa de mágica, não é nada. Isso é potência humana, os seres humanos conseguem fazer isso, então eu consigo, você consegue, a gente consegue, tá? Então a primeira coisa, para a gente começar a entender temperamentos, eu quero que vocês tentem pensar, né? Imagina que tem uma cruz aqui, tá? E que no topo de cima dessa cruz, né, tem uma coisa chamada quente ou calor. E aqui embaixo tem uma coisa chamada frio, né? Frieza ou frio, tá? Desse lado tem a umidade e desse lado tem a secura. Fala, Ítalo, mas que coisa maluca que você está falando comigo. Então calma, vamos começar a pensar assim em pares de opostos. Primeira coisa, quente e frio. Tá? Eu preciso que vocês pensem nisso. Quente e frio. Qual é a qualidade das coisas quentes? Qual a qualidade das coisas quentes? Então, imagina aqui uma coisa quente, imagina um ar quente, né? O ar quente, ele tem uma água quente, né? Você imagina só, você está aquecendo a água ali no teu fogão, né? Você botou o bule, né? Botou ali a chaleira para ferver, o bule para ferver, a água começou a esquentar. E o que essa água quente ela faz? Ela começa a se expandir, não é? A gente sabe disso. Ela começa, né, a formar as bolinhas, ela começa a expandir. Então, uma qualidade fundamental das coisas quentes é a expansão, beleza? A gente sabe disso. Uma qualidade fundamental das coisas quentes é a expansão. Agora imagina o seguinte, eu peguei uma água e coloquei no freezer. Essa água, ela vai fazendo o quê? Ela vai, né, se encolhendo, não é isso? Ela vai se acalmando, ela vai ficando mais introvertida, né? Ela vai se contraindo, beleza? Então, as coisas frias, elas contraem, não é isso? Não é assim que funciona? As coisas quentes, elas expandem, né? Elas têm um princípio de vida específico, elas têm um princípio de expansão. As coisas frias, elas têm um princípio de contração, beleza? Então, vocês já pensaram nesse par de opostos aqui. Então, vocês já começaram a entender uma coisa que vocês não sabem ainda, mas vocês já entenderam uma certa coisa, tá? Depois, aquilo que eu falei, aquele outro par de opostos, tá? As coisas úmidas e as coisas secas.
tá? Então vamos imaginar uma coisa úmida. A água é úmida, né? Então, a água é uma coisa úmida. Ou então as coisas úmidas, elas têm o quê? Elas têm uma característica de envolver, né? Elas têm uma característica de se acomodar, elas têm uma característica de ser mais complacentes, não é assim que funciona? Então, quando a gente está diante de uma coisa úmida, essa coisa úmida, né, ela pode receber, ela tem uma capacidade receptiva, ela tem uma capacidade de acomodação, ela tem uma capacidade de envolvimento, não é verdade? E as coisas secas, elas já não têm essa capacidade, têm uma capacidade de... Elas são tensas, né? Elas são firmes, elas são rígidas. Né? A coisa, quando tem uma coisa seca, não é que bate e escorrega, bate e fica, ou bate e volta, não é assim que funciona? Então é isso, quer dizer, um macarrão seco a gente não consegue comer, porque tem uma tensão, né? Se a gente for morder o macarrão seco, a gente não come ele, né? Ele é duro, ele quebra o nosso dente de volta, né? Ele se rompe, ele não se acomoda. O macarrão úmido, né? Porque foi fervido, etc, etc. O macarrão úmido, ele tem a capacidade de receber a pressão, romper, ser deglutido, né? Se acomodar ali, não é isso? Então olha só que coisa interessante que a gente está falando aqui. Isso é uma parte do que vocês precisam saber para entender os temperamentos. Fala, Ítalo, como assim? Eu não entendi até agora o que você está falando aí. Eu vim aqui numa aula de temperamento e você está falando de macarrão, está falando de água ebulindo, você está com fome, Ítalo? Você está falando aí de coisa... Um pouquinho de fome eu tomo, não é isso? Por isso que eu estou falando não. É porque isso é o princípio através do qual a gente vai entender a coisa dos temperamentos. Olha só, vamos lá, vamos pensar no seguinte. Vamos fazer as combinações aqui agora, tá? Então, olha só. Uma coisa quente e úmida... Né? Vamos pensar assim numa coisa... Vamos começar pelo quente e úmido, né? Uma coisa quente e úmida. Depois uma coisa quente e seca. Depois uma coisa que é fria e seca. Uma coisa que é fria e úmida. Da combinação, né, dessas qualidades... Olha só, são 4 combinações, né? Olha só o que a gente já começa a entender aqui. São 4 essas combinações possíveis. Uma coisa que é quente e seca, uma coisa que é quente e úmida, uma coisa que é fria e seca e uma coisa que é fria e úmida. É dessa combinação que nasce a ideia dos 4 temperamentos. É assim que a gente vê, tá? É assim que a gente vê os temperamentos. Olha só, os temperamentos, eu já vou falar quais são. Os temperamentos, eles são uma estrutura mineral do ser humano. São uma estrutura mineral da psicologia humana. Por que é uma estrutura mineral? Pelo seguinte, é uma coisa fixa, é uma coisa que não muda. É como se fosse um chão, tá? Uma coisa como se fosse um chão que a gente vai pisando, a gente vai dando um pulo, né? A gente vai dando um pulo para poder caminhar escrevendo a nossa própria história psíquica e a nossa própria história biográfica. Tá? Parece complicado, mas não é. O temperamento é essa estrutura mineral, essa estrutura fixa. E dependendo da qualidade desse chão, dependendo da qualidade dessa estrutura fixa, tá? O nosso pé vai bater de um certo modo e vai ganhar uma certa propulsão, uma certa qualidade. Então, dito de outro modo aqui, os temperamentos são essa estrutura, né, na qual se sustenta a nossa atividade psíquica. Eles são um filtro da nossa atividade psíquica. Tá? Eles dão uma marca, eles conferem um certo jeito de reagir às situações, eles conferem um certo jeito de entender o mundo, eles conferem para a gente um certo jeito de experimentar o impacto do mundo na gente. Olha essa coisa interessante. Tá? Então aqui a gente já começa a não confundir o que é o temperamento e o que é a personalidade. Isso eu vou falar no curso de modo muito, muito mais profundo para vocês entenderem bem, mas já é importante a gente saber disso aqui. O temperamento é a estrutura mineral, tá? É aquilo que a gente já nasce, é uma característica inata, isso não muda. Então uma pessoa que é melancólica, ela melancólica será até o fim da vida. Uma pessoa fleumática, fleumática será até o fim da vida. É uma estrutura mineral. Veja, o mineral, ele não tem um princípio de vida. O mineral não muda, não cresce, né? Então, o temperamento é a estrutura mineral, é esse chão, né? Chão não é pedra, não é mineral? Então, ele é uma estrutura mineral. A personalidade é uma estrutura vegetal da atividade humana. Por que vegetal? Então, por quê? Porque ela cresce, né? Ela muda, ela se desenvolve, ela ganha certas qualidades. Tá? Agora veja, o vegetal ele está plantado num certo solo. Então, dependendo de como foi esse solo mineral, ou seja, nosso temperamento, essa estrutura vegetal vai nascer de certo modo. Então, olha só, o temperamento não muda, a personalidade sim muda, a personalidade se desenvolve ao longo da vida. O que é a personalidade? Tudo bem? A personalidade é o conjunto, né, de coisas que acontecem em nós e nós articulamos dentro da nossa própria história. Isso eu vou aprofundar muito melhor no curso, né? Mas aqui já é importante a gente saber o seguinte, olha só, nós temos a nossa pessoa, tá? E aquilo que é próprio da nossa pessoa, que só nós temos na nossa pessoa, como se fosse uma impressão digital. Na impressão digital, só eu tenho a minha. O Arno, só ele tem a impressão digital dele. Você só tem a sua impressão digital. A personalidade, só eu tenho a minha personalidade. Ninguém tem a personalidade igual a mim. Ninguém tem a personalidade igual ao do Arno.
Tá? Por quê? Porque a personalidade, idade, né, esse idade, é um sufixo, né, que determina uma coisa muito particular. Tá? Então, a personalidade, vamos botar assim, é a tua história ativa. Tá? É a tua história querida, a tua história articulada psiquicamente dentro da tua própria biografia. É uma coisa que parece difícil, mas não é difícil. A gente vai entender isso melhor lá pra frente. Tá? Então vamos lá, vamos caminhar, porque eu tô vendo que o pessoal tá entendendo, tá ficando tenso, né? Tá conseguindo já abrir ali a cabeça para conseguir entender uma realidade muito importante do nosso comportamento. Então olha só, vamos lá, vamos entender agora na prática como é que essa coisa funciona. Imagina uma pessoa que tem essa qualidade da quentura, tá? Essa qualidade da quentura, e ela tem a coisa seca também. Ela é quente e seca. Ela é quente e seca. Então vamos lá. Ela expande, beleza? Mas ela não envolve. Ela expande, mas ela tem uma resistência. Ela expande, beleza? Mas ela resiste. Essa pessoa, que pessoa será? Essa é uma pessoa que tem uma característica de fogo. Beleza? É uma pessoa que tem uma característica de fogo. Então este é um temperamento específico. É assim que funciona mesmo, é assim mesmo que funciona. Então, Ítalo, como assim? Me dá um exemplo, tá? Uma pessoa que expande e resiste, né? Uma pessoa que expande e resiste, como essa pessoa é? Bem, é a pessoa que tem a característica de fogo. Então, é uma pessoa que tem, por exemplo, por definição, uma capacidade de liderar, porque ela expande e mantém as suas próprias ideias, tá? Então, ela tem uma certa capacidade de liderar, ela tem algumas vantagens, por exemplo, né? Na liderança. Por quê? Porque ela coloca as suas ideias, ela está sempre na frente do processo, assim como o fogo, né? O fogo não tem uma qualidade que salta, né? Ele salta, tem uma qualidade ali que salta para a gente. Então, uma pessoa que, na sua atuação, né? Ela, por exemplo, ela se acha melhor em tudo. Por quê? Porque ela está sempre expressando as coisas, ela está botando para fora, né? Ela tem essa coisa extravertida ou extrovertida. Ela põe para fora. E ela resiste, né? Então, ela tem uma dificuldade de ser convencida. Tem que ser alguém muito bom para convencer essa pessoa, para poder envolver essa pessoa, né? Se não tem uma outra pessoa muito capaz, muito inteligente, em geral, aqueles que carregam esse temperamento de fogo, tá? Esse temperamento fogo, são pessoas que vão ter dificuldade de, por exemplo, de ouvir a opinião dos outros. Mas, por outro lado, vão ser pessoas que têm uma grande capacidade de liderar, por exemplo, né? Elas têm uma certa capacidade de estar na frente dos processos, beleza? E aí eu vou falar um pouquinho como é que é um pai assim, tá? Por exemplo. Então, isso é importante. Essas pessoas, por exemplo, elas não tomam decisões para agradar os outros. Elas tomam decisões para, né, ir atrás dos seus objetivos, das suas ideias e dos seus ideais. Por quê? Porque elas não têm essa coisa do envolvimento afetivo, do envolvimento. Beleza? Por quê? Porque ela tem essa característica seca. Ok? Então vamos imaginar aqui do outro lado agora. A pessoa tem essa capacidade de expansão pelo calor, né, pela quentura, mas ela também tem a coisa da umidade. Né? Ela tem a coisa da umidade. Então, o que dá que essa composição entre quente e úmido dá um outro elemento chamado ar. Então vamos lá, faz isso que eu vou te pedir para fazer essa coisa meio ridícula, como estamos só nós dois aqui, ninguém vai passar vergonha, né? Põe a mão na frente da sua boca e faz bota um bafinho aí na frente da sua boca, na mão, né? Você vê que tem um calor úmido, né? O ar, ele é quente e úmido, é uma definição, né, de ar, ele é quente e úmido. Então olha só que característica interessante do ar. O ar, né, ele expande, mas ele envolve, assim como a fala. Olha só que coisa interessante. Não é à toa que, né, a gente faz esse exercício. Né? Você põe bota, né, o ar saindo da sua boca e você vai já ter uma identificação desse temperamento específico que é quente e úmido com a fala, com a linguagem. Agora veja só que coisa interessante. O fogo, ele também é extrovertido, beleza? Ele põe para fora, ou seja, ele fala, ele se expressa, né? ele elabora melhor os seus pensamentos quando eles estão fora da cabeça do que quando eles estão dentro. Então, isso é muito curioso, né? Uma coisa que as pessoas acham que é uma característica feminina, e não necessariamente. Tem pessoas que pensam melhor quando começam a falar. Ou seja, elas falam primeiro e pensam depois. Não é só porque elas são impulsivas, mas é porque é assim que elas conseguem se orientar no mundo. Elas têm essa característica da quentura, do calor, né? Elas falam e aí a fala vai dando o contorno dos pensamentos dela. Olha só que coisa interessante, tá? Os dois são assim. Tanto o fogo quanto o ar. Agora veja, o fogo, por exemplo, numa reunião, ele fala, ele se expressa, não para poder saber o que você está pensando. Ele fala e se expressa para colocar ali a ideia dele. O ar é o contrário. O ar, ele tem essa habilidade da fala em uma muito maior medida.
A pessoa que tem um temperamento de ar, ela se expressa, tá? É importante para ela se expressar, ela tá se colocando para fora, mas ela se coloca para fora com uma intenção de relacionamento. Por quê? Por causa da característica úmida dela. Então, tem crianças que são assim, né? Tem crianças que elas precisam falar e elas falam quase querendo entender o que você está dizendo com elas. Elas falam para que você possa falar de volta. E falando um com o outro, elas começam a se orientar. Tá? São crianças, por exemplo, entendidas como crianças difíceis. Né? As crianças que têm esse temperamento de ar, inclusive até tem aquela coisa de falar, você é muito avoado, né? Você está voando como o ar voa. Né? São crianças que são difíceis de você conseguir lidar. Muitos diagnósticos de TDAH, por exemplo, são mal dados. Por quê? Porque eles são, o pai ou o terapeuta olha para uma criança com temperamento de ar e como o temperamento de ar precisa da linguagem para melhor se expressar, muitas crianças não tendo ainda capacidade linguística, porque não tem 5, 6, 7 anos, já não dominam os elementos da fala, elas se enrolam todas. Né? A gente não falou isso, para poder organizar essas pessoas que têm esse temperamento de ar, para se organizar, elas precisam primeiro falar. Agora veja, uma criança que ainda não domina os elementos da fala, ela não vai conseguir se organizar até que ela domine os elementos da fala. Então, a gente vai ver aqui que muitos diagnósticos de TDAH vão ser suspensos quando a criança dominar os elementos da fala. Quando a criança tiver os recursos linguísticos plenos, quando tiver a posse dos recursos linguísticos, essa criança, então, ela vai começar a reduzir os sintomas, porque ela começa a se organizar. Começa a organizar comportamento, começa a organizar afetividade, ela começa a organizar, inclusive, a sua expressividade. Tá? Isso é importante para burro a gente saber. Então, a gente já está entendendo aqui que as pessoas que têm essa característica quente e úmida são pessoas muito interessantes para um convívio específico, né? São pessoas que têm essa tendência maior à extroversão, ok? E ao envolvimento. Uma coisa que é super importante a gente falar aqui, que a gente não pode confundir, é essas coisas com timidez, né, e cara de pau. Não é isso. A gente vai ver pessoas de temperamento de ar tímidas. Mas, de qualquer modo, mesmo dentro da sua timidez, ela precisa falar para se expressar, tá? Ela fala, se expressa, mas ela é tímida, só fala em alguns ambientes, né? Ela não fala em todos os lugares. E quando ela está num ambiente que ela não pode falar, ela está muito incomodada, beleza? É assim que a gente vai determinando. Não é que aqui que está o que a gente precisa entender melhor, e isso vai ficar muito melhor explicado dentro do curso, mas aqui eu já estou dando uma pista que vocês já podem se orientar muito bem nessa pista, tá? Então você vai ver que tem pessoas, imagina só, você vai falar assim, Ítalo, mas eu não falo em todos os lugares que eu vou. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você não fala, mas fica com aquele incômodo esquisito de que não está falando? Se você não fala e fica com aquele incômodo esquisito de que não está falando, você provavelmente é aquela chaleira tampada. Você tem um princípio de quentura, mas tem uma outra coisa que é a timidez tampando a tua expressão natural. Beleza? Então você está num ambiente, numa festa, né? Foi para uma festinha. Você está ali quieto no canto, mas querendo falar, querendo interagir e não consegue, você provavelmente tem um dos dois temperamentos. Ou o sanguíneo ou o colérico. Ou você tem o temperamento de ar, ou você tem o temperamento de fogo. Tá? Agora, se você está num ambiente, numa festa, você não está falando com ninguém, mas está confortável ali, você está observando, você está entendendo, você está aproveitando o teu drink, porque você está pensando em algo antes de falar, não o contrário, né? Você não está falando depois pensando, você está pensando em algo antes de falar, então você veio para esse polo de baixo aqui, você provavelmente tem uma característica fria. O teu temperamento, ele guarda uma qualidade fria. Qual que é a própria qualidade fria? É a concentração. Primeiro, as pessoas que têm um temperamento com uma qualidade fria, tá? Eles primeiro concentram e depois, quando eles têm a estrutura concentrada, assim como o gelo, né? Primeiro, para o gelo ser útil, ele precisa estar completamente rígido, precisa estar completamente duro, né? A gente não consegue usar um gelo meio duro, porque aí você vai tirar da bandejinha, que ele quebra, não serve para nada, né? Então, se eu quiser botar um gelo na minha Coca-Cola, ele precisa... Aqui é uma água, tá? Se eu quiser botar um gelo... Queria que fosse uma Coca-Cola. Para eu botar um gelo na minha água, para ele ser útil, ele tem que estar plenamente concentrado, estabilizado. A mesma qualidade aparece nesses temperamentos. Os temperamentos de baixo, os temperamentos que têm uma qualidade fria, para que eles possam ter a sua melhor expressão, eles são de um tempo. Eles são mais lentos, os processos psíquicos, os processos de pensamento são mais lentos neles. Tá? Não é que eles são pessoas mais burras, não é isso. Mas eles se organizam de modo diferente. Então vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar comigo aqui. Então imagina a pessoa que tem um temperamento que ele é frio, ou seja, de concentração, e úmido. Olha que coisa interessante desse temperamento. Temperamento frio e úmido, ele tem uma característica de água. Né? A água, ela tem essa capacidade de concentração, né? Mas ela é úmida também. Então, a pessoa que ela tem um movimento de introspecção,
é um momento de introversão, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de envolver os demais. Olha que combinação interessante que dá esse temperamento. É o temperamento de água, que a gente chama. Então, quando ele está no ambiente, o que ele faz? Ele consegue acomodar bem todas as tensões do ambiente, né? Ele acomoda bem porque ele tem essa capacidade de complacência. E ao mesmo tempo ele não começa a reagir, né? Ele não precisa sacar dos outros as coisas. Ele está, né, recebendo e concentrando. Então, no final de uma reunião, imagina uma reunião de trabalho. No final de uma reunião de trabalho, a pessoa que tem esse temperamento frio e úmido, ou seja, fleumático, essa pessoa, ela está entendendo tudo que está acontecendo, ela tem capacidade de articular tudo, ela consegue explicar melhor as coisas, entendeu? Ela não se exasperou, ela foi a pessoa que saiu da reunião e não brigou com ninguém, né? Então, às vezes, essas reuniões quentes, né, os fleumáticos, os coléricos, os melancólicos, os sanguíneos, eles estão todos brigando ali. O fleumático é o cara que não sai brigando com ninguém, pelo contrário, é o cara que sai depois, no corredor, e vai tentando, né, articular, tentando entender, tentando explicar o que um pensou, o que outro pensou, curioso, né? E com coisa de filho, educação de filho é a mesma coisa. Às vezes, a gente tem uma criança fleumática, que todo pai deseja ter uma criança fleumática. É uma criança que recebe bem, né, tem uma capacidade de complacência grande, ou seja, ela não fica reagindo toda hora, tá? E ela conta, ou seja, ela recebe bem, ela é úmida, e ela ainda contrai, ela recebe bem e não devolve. Olha só que coisa curiosa, ela recebe bem porque ela é úmida e ela se contrai, ela demora. Então são as crianças, né, de algum modo, organizadas, calmas, tá? Olha só que coisa curiosa. Mas essas crianças têm um desafio que a gente tem que ter diante delas. Tem que ter o desafio seguinte, a gente tem que ter uma preocupação diante dessas crianças, que é não colocar metas baixas para elas. Porque quando essas crianças sempre respondem bem, a gente vai pensar, esse cara é muito bonzinho, ele já tá tudo bem, não vai acontecer nada de errado com ele. E a gente vai defraudando essa criança, porque a gente nunca coloca high expectations, a gente não põe altas expectativas na criança. A gente meio que está satisfeito com que ela não dá problema, ela é boazinha de algum modo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com criança fleumática, apesar de eles serem bonzinhos, é só uma dica que eu estou dando para vocês aqui. A gente tem que olhar para o fleumático e falar, cara, que bom, né? Ele tá entendendo o que eu estou falando, ele não briga, ele não é o chato da casa, mas eu estou sempre tendo que puxá-lo, né? Eu estou sempre tendo que exigir mais dele, tá bom? Então a gente já vai começando a entender o que a gente é, né? Eu tenho essa característica, eu estou no ambiente, mas eu estou numa festa aqui, não estou falando com ninguém, mas estou tranquilo, né? Nem estou precisando falar. Até, de repente, até preferia nem ter ido para a festa. Eu preferia ter ficado em casa, ou com a minha esposa, ou com o meu marido, né? Ou com meus filhos, ou terminando de organizar uma coisa que eu tinha para organizar em casa, ou então eu tinha que terminar de pensar no negócio que eu estou pensando, né? Esses são as pessoas que têm esse polo frio do temperamento. Olha só que coisa bacana. E aí, se você tem um polo frio e úmido, você é um fleumático. Você tem essa capacidade. Agora, você pode acontecer uma outra coisa contigo. Você tem, né? Se você tem um polo frio e úmido, você tem essa característica de água. Se você tem um polo frio e seco, o que é frio e seco? A Terra. A Terra também tem uma capacidade de contração. Ela não está sempre se expandindo, ela está contraindo, né? Ela está contraindo, ela está contraída. Ela não se expande. Se deixa a água, né? Ela não fica voando igual o vento, igual o ar, né? Igual o fogo. A Terra fica ali, né? A Terra, né, que é fria e seca, ela fica ali parada. Mas ela fica parada, contraída, mas ela não tem a mesma capacidade da água, né? A terra e a água são muito distintas, para falar a verdade. Apesar das duas ocuparem a parte baixa de um recipiente, né? Se você joga terra e água numa bacia, né, num globo, a terra e a água vão para baixo, elas contraem. Se você joga água, se você joga ar e fogo num recipiente, num globo, eles vão para cima, né? Ficam expandindo, né? Então, a terra, ela é contraída e seca, ou seja, ela é rígida, ela é tensa.